Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos estudando, lendo o livro de Levítico, e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 16. Nós deveríamos ter compartilhado esse capítulo na sexta-feira, mas não foi possível, amados. Eu não estava bem de saúde, eu não consegui compartilhar com os irmãos. Na verdade, tem sido dias difíceis, nós temos enfrentado dias bastante conturbados. A semana passada foi uma semana bem complicada para nós, para minha família, para os meus pais. Peço até que os irmãos orem por nós, amados. Orem para que Deus nos fortaleça, que Deus nos ajude a enfrentar o que precisa ser enfrentado, com graça, com amor, com sabedoria. Peço que os irmãos orem pela saúde dos meus pais, pela minha saúde. Esse ano tem sido um ano assim que minha saúde tem sido atacada de muitas formas. Confesso para os irmãos que às vezes eu fico assim, meu Deus, sempre fui muito saudável, nunca fiz nenhuma cirurgia, nunca fiz nenhum procedimento, nada, amados. Sempre tive uma saúde assim de ferro, vamos dizer assim. E esse ano tenho sido bastante atacada nessa área. Então peço que os irmãos orem por mim. Eu sei que Deus é poderoso, ele age, ele atua, ele faz infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos. Consigo compreender muitas guerras que nós temos enfrentado como ministério, como família, pelo nosso posicionamento mesmo em Cristo Jesus, pelo nosso posicionamento na verdade. Temos sofrido bastante oposição, bastante perseguição e muitas lutas, muitas guerras mesmo. E sei que Deus é fiel e tudo que Ele começa nas nossas vidas, Ele conclui. E eu sei que existe o tempo das provações, como diz a Bíblia lá em Efésios, o dia mau, e é nesse dia que nós precisamos estar ali firmados no Senhor, revestidos da armadura de Deus para sairmos inabaláveis. Então, me perdoem, de fato, sexta-feira eu não consegui gravar o áudio. Eu tava com uma dor, eu tô enfrentando uma situação no meu quadril, mas eu sei que vai ser resolvida em nome de Jesus. E eu tava com uma dor muito severa. Eu tinha ido ajudar os meus pais numa situação, nós enfrentamos uma semana difícil também. Eles tiveram um acidente de carro, mas graças a Deus o Senhor livrou a vida deles. Foi mais questões materiais mesmo do carro, resolver situações ali do carro deles, do carro da outra pessoa. Mas Deus foi à frente, foi abrindo todo o caminho, dando graça para nós resolvermos. Eu estava ali ajudando eles nisso, eu ajudo eles nas questões da casa deles, enfim, amados. E na quinta-feira, quando eu cheguei da casa deles, no período da tarde, normalmente eu tomo um banho, vou ter meu tempo ali com Deus, faço a gravação do áudio quando eu preciso sair cedo e chego só à tarde, né? Eu gravo no período da tarde e naquele dia eu não consegui, na sexta-feira, na quinta no caso, né? Que era para sexta-feira. Eu estava com uma dor terrível, tomei um remédio que é bem forte, ele dá muito sono e eu dormi. Quando eu acordei, eu não tinha condições nenhuma de gravar, pedi ali aos irmãos, né? Só coloquei um recadinho que nós voltaríamos hoje e com a graça de Deus estamos aqui novamente. Então, tô compartilhando isso, amados, porque às vezes nós enfrentamos sofrimentos, né? Os irmãos ouvem os áudios todos os dias. Ah, glória a Deus pela vida da irmã Catiane, da irmã Karina, mas amados, nós somos de carne e osso, como qualquer um dos irmãos. E nós temos enfrentado grandes dificuldades, grandes desafios, grandes provações. Então, orem por nós, orem pela nossa vida, orem pela nossa saúde, orem pelo ministério, em nome de Jesus. E eu já quero aqui deixar um agradecimento. Eu nunca falo sobre isso, mas vou aproveitar hoje, já que eu tô abrindo meu coração aqui, pedindo oração para os irmãos. Quero também deixar meu agradecimento pelos irmãos que eu sei, tem irmãos e irmãs que são intercessores, intercedem por nós, clamam pela nossa vida, cobrem a nossa vida em oração. Muito obrigada mesmo por essa parceria em intercessão.
e quero deixar minha gratidão aos irmãos, às irmãs que ofertam no Ministério Vida. Muito obrigada. Deus nos deu uma direção de nunca solicitar oferta, nunca pedir oferta, não monetizar as nossas redes sociais. Nós pregamos porque amamos a Deus, a sua palavra, e queremos obedecer a instrução que o Senhor tem dado a nós como ministério. Nós não queremos nos comparar com ninguém, mas fulano faz isso ou faz aquilo, não. Nós queremos seguir aquilo que Deus tem nos direcionado, e os irmãos, alguns irmãos ofertam na nossa vida, algumas irmãs, e muito obrigada por essa generosidade, por essa disposição no coração, por acreditarem, por confiarem primeiramente em Deus, porque eu sei que é Deus quem faz isso. Então, gratidão. Não são muitos, Não são muitos, mas glória a Deus por você que está ouvindo aí. Você sabe que você tem sido um instrumento de bênção para a nossa vida nessa área material, financeira. E glória a Deus pela sua vida. E não é sobre quantidade ou sobre valores, amados? Mas é sobre essa disposição de coração. Nós realmente somos muito gratos a Deus pela vida de cada um dos irmãos, pelos intercessores, por aqueles que são parceiros de alguma forma, seja todos os meses, ou seja, em algum momento, de repente, ofertam na nossa vida. Muito obrigada mesmo, irmãos. Então, vamos continuar aqui. Hoje resolvi abrir um pouquinho meu coração aí com os irmãos, e vamos continuar aqui. O nosso capítulo é o capítulo 16 de Levítico, e esse é o capítulo que Deus estabelece a expiação anual, ou seja, aqueles sacrifícios que seriam feitos anualmente para o perdão dos pecados. Então, eu quero ler os versículos 29 até o 34 do capítulo 16, que está escrito assim: Este é um decreto perpétuo para vocês. No 10º dia do 7º mês, vocês se humilharão e não poderão realizar trabalho algum, nem o natural da terra, nem o estrangeiro residente. Porquanto, nesse dia, se fará propiciação por vocês, para purificá-los. Então, perante o Senhor, vocês estarão puros de todos os seus pecados. Este lhes será um sábado de descanso, quando vocês se humilharão, e é um decreto perpétuo. O sacerdote que for ungido e ordenado para suceder seu pai como sumo sacerdote, fará a propiciação. Porá as vestes sagradas de linho e fará a propiciação pelo lugar santíssimo, pela tenda do encontro, pelo altar, por todos os sacerdotes e por todo o povo da assembleia. Este é um decreto perpétuo para vocês. A propiciação será feita uma vez por ano, por todos os pecados dos israelitas. E tudo foi feito conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Então, aqui, amados, nós vemos Deus estabelecendo o dia da expiação. Veja que ele diz ali que seria no 10º dia do 7º mês para os judeus. Eles sempre fariam esses sacrifícios, e seria considerado, aquele dia seria considerado um sábado de descanso, ou seja, um dia de descanso destinado ao Senhor. Ninguém ia trabalhar, todos fariam ali reverência mesmo a Deus. Seria o tempo de ser purificado pelos seus pecados. Mas veja que seria algo anual, ou seja, uma vez por ano, eles precisariam se recordar dos seus pecados, fazer a purificação pelos seus pecados. Amados, tudo isso aqui aponta para quem? Para Cristo Jesus, aquele que foi o sacrifício perfeito. Jesus Cristo não precisou oferecer um sacrifício uma vez por ano, mas ele ofereceu um único sacrifício de uma vez por todas para trazer a santificação, a purificação para nós. Amados, a obra de Cristo Jesus é uma obra completa. E a partir dessa obra completa, o Senhor quer nos ensinar a viver
A partir dessa obra de Cristo Jesus, o Senhor quer nos ensinar a como nos portar, como nos comportar, como nos posicionarmos debaixo dessa aliança que Jesus Cristo inaugurou. Eu quero ler um texto com os irmãos, é um texto bem longo. Eu faço questão de ler o capítulo todo, apesar de ser um capítulo bem longo, mas eu quero ler com os irmãos. Eu sei que os irmãos que acompanham o Ministério Vida gostam da palavra de Deus, assim como eu, os irmãos amam a palavra, então os irmãos não vão se preocupar por ser um texto bem longo, mas eu quero ler o texto de Hebreus, capítulo 10. Eu quero ler o capítulo 10 inteiro. Nós vamos ver aqui, amados, o quanto esse capítulo nos traz a realidade sobre esse capítulo 16 de Levítico. Que ali o capítulo 16 de Levítico era apenas uma sombra daquilo que Jesus Cristo iria realizar. Veja que eles realizavam uma vez por ano sacrifícios, ofertas para a purificação dos pecados. E Jesus Cristo veio e fez uma obra, um sacrifício completo de uma vez por todas, um único sacrifício, e foi suficiente. Então eu quero ler esse capítulo de Hebreus, capítulo 10 inteiro com os irmãos, e nós vamos ver aqui, vamos extrair as lições que Deus tem para nós a partir dessa comparação entre Levítico 16, que era o estabelecimento da expiação anual, ou seja, o sacrifício anual que seria realizado para a purificação dos pecados, e o sacrifício definitivo de Cristo Jesus, que nos purificou para sempre. Então vamos ler Hebreus capítulo 10, do versículo 1 em diante, diz assim: a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a sua realidade. Por isso, ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos, ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos? Pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados pelos seus pecados. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados, pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. De holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradaste. Então eu disse: estou aqui. No livro está escrito a meu respeito. Vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Primeiro ele disse: sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, e nem deles te agradaste, os quais eram feitos conforme a lei. Então acrescentou: aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos. Repetidamente oferece os mesmos sacrifícios que nunca podem remover os pecados. Mas quando esse sacerdote acabou de oferecer para sempre, falando de Jesus, um único sacrifício pelos pecados, ele assentou-se à direita de Deus. Daí em diante, ele está esperando até que os seus inimigos sejam como estrado dos seus pés. Porque por meio de um único sacrifício, ele, Jesus, aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. O Espírito Santo também nos testifica a esse respeito. Primeiro ele diz: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente. E acrescenta: dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Onde esses pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifício por eles. Eu vou ler até aqui e quero fazer
um breve resumo do que nós lemos aqui, amados. Esse é o versículo 18 que eu concluí. Depois nós vamos continuar com a leitura, porque eu vou ler Hebreus capítulo 10 inteiro. Veja o que a palavra de Deus está nos ensinando aqui. Lá na Antiga Aliança, ali em Levítico 16, nós aprendemos o dia da expiação anual. Todos os anos, o sacerdote iria entregar os sacrifícios por ele mesmo, pelo povo, para purificação e perdão dos pecados. Mas Jesus Cristo, ele fez uma obra completa. Então, nesses 18 primeiros versículos de Hebreus capítulo 10, nós conseguimos ver que a lei, ela é apenas uma sombra dos benefícios, mas ela não é a realidade. A realidade nós sabemos que se encontra em Cristo Jesus. Nós vimos aqui que a lei, ela não tem o poder, a capacidade de aperfeiçoar os que se achegam para adorar a Deus. A lei não tem o poder de aperfeiçoamento. Outra característica que nós vimos aqui nesses primeiros versículos, os sacrifícios realizados debaixo da lei, eles são uma recordação anual dos pecados, ou seja, toda vez que tinha o dia da expiação, era uma recordação anual de todos os pecados, era para os israelitas lembrarem-se dos seus pecados com o coração contrito e se renderem a Deus. O que nós aprendemos aqui? Que Jesus, ele veio como o Cordeiro Perfeito e ele cancelou os sacrifícios levíticos para estabelecer, por meio de um único sacrifício, que foi o dele, o sacrifício perfeito, ele estabeleceu o quê? Uma aliança superior, algo realizado no poder do Espírito. Jesus, pelo poder do Espírito, se entregou a Deus, foi o sacrifício perfeito e agora, por causa disso, nós estamos debaixo de uma aliança superior. Outra característica aqui, que o sacrifício de Jesus aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Eu gosto disso, eu sempre menciono com os irmãos esse versículo de Hebreus 10, 14, porque o sacrifício de Jesus nos tornou perfeitos porque nos deu uma nova vida, a vida regenerada. Mas nós estamos sendo santificados, ou seja, o processo da santificação, que é colocar essa nova vida perfeita em prática. Outra característica, Jesus já perdoou completamente os pecados, ou seja, não precisamos mais da recordação anual pelos pecados. Não precisamos ficar lembrando dos pecados. Podemos fazer como Deus faz. Esquecer, jogar para fora, deixar para trás e podemos viver a nova vida em Cristo Jesus, a vida redimida, perdoada. Outra característica que nós encontramos nesse texto de Hebreus, que Jesus, ele é o sumo sacerdote perfeito. Por quê? Porque ele é aquele que, por causa do sacrifício dele, os nossos corações foram purificados. A nossa vida foi purificada, agora não precisamos mais nos culpar, não precisamos mais de uma consciência culpada. Nós recebemos plenamente essa purificação que Cristo Jesus realizou. E agora eu vou ler os outros versículos do 19 até o 39 para concluir o capítulo 10 de Hebreus, para nós vermos, já que Jesus fez toda essa obra perfeita e completa, como que nós devemos nos posicionar diante de tudo isso? Então vamos ler aqui a continuidade do texto de Hebreus, do versículo 19 em diante, que está escrito assim: Portanto, irmãos, ou seja, já que Jesus fez essa obra maravilhosa, olha o que a Bíblia nos diz. Portanto, irmãos, nós temos o quê? Plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, porque aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros. Olha que incrível aqui, amados. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros,
ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Se continuarmos a pecar deliberadamente depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quão mais severo castigo, julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça? Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões, fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Aleluia! Amados, nós vimos aqui na primeira parte desse capítulo de Hebreus. Por que eu quis trazer esse capítulo? Porque nós estamos meditando em Levítico. Levítico 16 fala sobre o dia da expiação, a oferta anual realizada em prol dos israelitas para perdão e purificação de seus pecados. Nós não estamos mais debaixo da lei de Moisés. Nós estamos debaixo da lei de Cristo, a nova aliança. Por isso que eu trouxe Hebreus 10. Por quê? Porque Hebreus 10 trata não do dia da expiação, mas do único sacrifício perfeito. Não o dia anual da expiação, mas o único dia que, por causa de um único sacrifício, Jesus aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. E nós já vimos todos os benefícios da obra de Cristo Jesus. E agora, nesses versículos que nós lemos aqui, do 19 ao 39, como nós devemos nos comportar, como nós devemos nos portar diante de tudo o que Cristo já fez por nós. Olha o que a Bíblia nos diz, nós devemos o quê? Nos apegar com confiança e firmeza à nossa fé, na suficiência da obra de Cristo Jesus. Precisamos o quê? De fé e perseverança. E olha que interessante, aqui fala sobre nos congregarmos como igreja, né, amados? Veja que existe um objetivo de nos congregarmos. Qual que é? Nos incentivarmos ao amor e à prática das boas obras. Ou seja, quando nos reunimos como irmãos em Cristo, é para crescermos como família de Deus, para nos incentivarmos a vivermos no amor de Deus e a praticarmos as boas obras de Cristo. Esse é o intuito. Não é para criar confusão, para criar contenda, para discussão, para mostrar quem sabe mais. Não, não é nada disso. Nos reunimos para quê? Para nos incentivarmos, para vivermos de fato como filhos de Deus, debaixo do amor de Deus, e para praticarmos as boas obras, para incentivarmos uns aos outros a vivermos de acordo com a vida de Cristo que já foi depositada em nós. Esse deve ser o nosso posicionamento. E daí veja que a Bíblia diz que se continuarmos a pecar deliberadamente, ou seja, se mesmo conhecendo toda essa verdade, nós continuarmos a pecar deliberadamente, já não resta mais sacrifício para nós. Por quê? Porque o sacrifício já foi feito. Nós nos apegamos pela fé e pela confiança
no sacrifício perfeito de Cristo Jesus e vamos viver essa vida completa que ele já conquistou para nós. Agora, se mesmo conhecendo tudo isso, nós deliberadamente, intencionalmente, propositalmente, mesmo conhecendo a verdade, nós vivemos no pecado, já não resta mais sacrifício para nós. O sacrifício já foi feito. O que resta? Uma terrível expectativa do juízo e do fogo de Deus. Veja que a palavra é forte aqui, é dura, né, amados? Ou seja, Deus nos convida para uma vida de fé que sempre nos levará à obediência. Não adianta nós dizermos que confiamos em Deus, que cremos na obra de Cristo Jesus e continuarmos a pecar deliberadamente. Ou seja, nós não estamos desfrutando, não estamos usufruindo da obra que Cristo Jesus realizou, se vivermos deliberadamente no pecado. Se nós continuarmos a viver intencionalmente numa vida pecaminosa, o que resta é apenas o juízo. Isso é o que resta. Mas veja que a Bíblia diz, por isso, ali no versículo 35, que nós não vamos abrir mão da confiança que nós temos, porque sabemos que a confiança na suficiência de Cristo Jesus, ela é ricamente recompensada. O justo, ele vive pela fé e nós vamos continuar a viver pela fé, porque quem retrocede não agrada ao Pai, mas nós vamos viver pela fé. Nós não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas nós somos daqueles que avançam, que creem e são salvos. Amados, veja que incrível, Jesus já fez uma obra completa. Jesus já realizou tudo o que era necessário. Ele fez o sacrifício perfeito, de uma vez por todas, nos deu uma natureza perfeita e ele, por meio do seu Espírito, nos fortalece para que sejamos santificados todos os dias, para que vivamos pela fé. Qual é o nosso papel? Viver uma vida intencional de confiança e submissão a Deus. Amados, que eu e você, a cada dia, nós nos alimentemos com essas verdades e vivamos, de fato, pela fé. Porque como está escrito aqui, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Mas nós não vamos retroceder. Nós somos dos que creem e são salvos. Somos daqueles que perseveram em fé na suficiência de Cristo Jesus. Que eu e você, nós possamos, pela fé, receber a plenitude do que Cristo Jesus conquistou para nós, da expiação que Jesus fez por nós de uma vez por todas. Não é uma expiação anual como era lá na antiga aliança. Foi uma única vez, uma única obra, um único sacrifício. Perdoou para sempre os nossos pecados e mais do que isso, nos deu uma nova vida, depositou do Espírito de Deus para viver em nós, para nos capacitar a nos santificarmos dia após dia, pela fé na suficiência de Cristo Jesus. Aleluia por essas verdades. Que eu e você nos apeguemos com fé na obra suficiente de Cristo Jesus, naquilo que Cristo realizou em nosso favor. Vamos orar, amados? Pai, muito obrigada pela obra completa que Cristo Jesus realizou em nosso favor. Obrigada porque não precisamos mais de sacrifícios anuais para perdão dos nossos pecados, não precisamos mais da recordação anual dos pecados, mas podemos pela fé receber o perdão completo, a redenção completa, abandonar a vida da velha criatura, deixar a consciência culpada de lado, para trás, como está escrito lá em 2 Coríntios, Senhor. Agora que somos uma nova criatura, podemos abandonar tudo que ficou para trás e podemos avançar olhando para Cristo Jesus. Muito obrigada por essa obra completa. Pai, a minha oração é pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Nos fortalece, nos capacita, nos ajuda a vivermos todos os dias da nossa vida pela fé em Cristo, na sua obra, na sua palavra. Pai, que eu e os meus irmãos recebamos plenamente o seu amor, o seu perdão, a sua graça sobre nós, que nós possamos viver a vida de redimidos, de perdoados, de filhos de Deus. Nos ajuda, Espírito Santo, nos capacita. Nós queremos encorajar uns aos outros, como irmãos em Cristo, queremos liberar palavras de vida, queremos palavras de encorajamento uns para com os outros.
Vale a pena servirmos ao Senhor. Vale a pena nos dedicarmos ao Senhor. Como está escrito, nós não vamos abrir mão da confiança que temos. Essa confiança será ricamente recompensada. Nos ajuda, Espírito Santo, a viver nessa confiança completa em Cristo Jesus. Nos ajuda. Sozinhos nós não conseguimos. Precisamos do Senhor, do fortalecimento que vem do Senhor, da ajuda, da capacitação que vem do Senhor. E nós já te agradecemos, porque o Senhor é aquele que cuida de nós, o Senhor é aquele que fez uma obra completa, nos perdoou, nos justificou, nos redimiu. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor enviou, entregou Cristo Jesus em nosso lugar como o sacrifício perfeito e de uma vez por todas nos aperfeiçoou e agora o Senhor nos capacita para sermos santificados todos os dias de fé em fé, de glória em glória. Muito obrigada por isso, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.